Você já ouviu falar de Nikola Tesla? Você definitivamente já ouviu falar sobre as grandes pirâmides do Egito. Mas e se eu te dissesse que Tesla pode ter provavelmente desvendado o antigo mistério que envolve as pirâmides? Espere, o quê? Este é um episódio crossover? Não. É muito provável que os segredos das pirâmides estejam escondidos à vista de todos. Mas primeiro vamos recapitular o que sabemos sobre elas. O que há de tão misterioso nelas? Quero dizer, elas são apenas construções antigas e peculiares, não são? Uma das maiores dúvidas é como elas foram construídas. Algumas pessoas acham que as pirâmides foram criadas por pessoas usando apenas as mãos e os músculos, mas outras acham que pode ter havido algum tipo de fonte de energia maluca que ainda não conhecemos. Por exemplo, e se os alienígenas ajudaram ou algo assim? Brincadeirinha, mas essa ideia de que alguma fonte de energia desconhecida foi usada para construir as pirâmides existe há muito tempo. Até mesmo em textos antigos, como os textos das pirâmides, fala-se sobre como os deuses nos deram algo para construir um grande poder. Portanto, talvez houvesse algo realmente poderoso e misterioso acontecendo naquela época. Quem sabe? No início do século XX, Nikola Tesla ficou obcecado com as grandes pirâmides do Egito. Ele leu vários livros sobre essas estruturas antigas e ficou impressionado com a quantidade de energia que elas pareciam ter. Naquela época, poucas pessoas sabiam muito sobre eletricidade, e Tesla começou a se perguntar se havia algum tipo de tecnologia avançada escondida nas pirâmides. Ele tinha a ideia de que o poder das pirâmides estava relacionado ao eletromagnetismo e dedicou muito tempo e esforço para tentar desvendar tal mistério. Tesla tinha algumas teorias bastante incomuns sobre as grandes pirâmides. Ele achava que elas podiam de fato armazenar e mover eletricidade, que poderia ser usada para alimentar as áreas ao redor delas. Ele também tinha uma teoria de que as pirâmides foram construídas usando algum tipo de energia cristalina. Ele acreditava que as câmeras dentro das pirâmides poderiam ter cristais superpoderosos capazes de controlar os campos eletromagnéticos. Mas isso não é tudo. Tesla também tinha a ideia de que os materiais usados para fazer as pirâmides tinham propriedades que lhes permitiam capturar a energia do Sol e da Lua. E não apenas um pouco de energia. Ele achava que a pirâmide poderia de fato criar um campo de energia maciço capaz de iluminar cidades inteiras. Ele achava que as pirâmides poderiam ser usadas como usinas de energia gigantes para gerar eletricidade e operar máquinas. Tesla até acreditava que as pirâmides estavam de alguma forma ligadas à energia cósmica, que poderia ser usada para a iluminação espiritual e cura. Muito New Age da parte dele. De qualquer forma, Tesla não estava tirando essas ideias do nada. Ele estava estudando seriamente tudo o que podia sobre as pirâmides, desde artefatos e textos antigos até hieróglifos e desenhos. E ele teve a ideia de que as pirâmides foram projetadas para serem amplificadores de energia e que algum tipo de fonte de energia desconhecida foi usada durante sua construção. Mas, na verdade, suas ideias tiveram um grande impacto na maneira como pensamos sobre as pirâmides atualmente. Pesquisadores e estudiosos têm se aprofundado em suas teorias há anos e as têm usado para desvendar alguns dos maiores mistérios que cercam essas estruturas antigas. Por exemplo, recentemente os cientistas usaram a física teórica para investigar como a Grande Pirâmide do Egito reagiria a determinadas ondas de rádio. Eles descobriram que, se as ondas de rádio tivessem um determinado comprimento, a pirâmide poderia concentrar a energia dentro de suas câmeras e focalizá-la sob sua base. Os cientistas fizeram muitos cálculos para descobrir isso. Primeiro pensaram em quais comprimentos de onda de rádio funcionariam melhor. Em seguida, fizeram um modelo de como a pirâmide reagiria às ondas. Eles calcularam quanto da energia das ondas seria absorvida ou espalhada. Por fim, verificaram como a energia se movimentaria dentro da pirâmide quando as ondas a atingissem. Para ajudar a explicar tudo isso, os cientistas usaram algo chamado análise multipolar. Isso é quando você pega um objeto complicado e o divide em partes mais simples. Aí é possível ver como cada parte interage com a energia que está chegando. É como desmontar um quebra-cabeça para ver como cada peça se encaixa. Os pesquisadores estão interessados em saber como tudo isso poderá ser usado no futuro. Eles querem criar partículas realmente minúsculas que possam fazer a mesma coisa que a pirâmide, mas com a luz. Ao alterar o tamanho, a forma e o material dessas partículas, eles podem controlar como a luz se move ao redor delas. Isso pode ser muito útil para coisas como a criação de sensores minúsculos ou células solares super eficientes.
Os cientistas tiveram que fazer algumas suposições quando estavam fazendo sua pesquisa. Eles presumiram que não havia nenhum espaço oculto dentro da pirâmide e que o material usado para construí-la era o mesmo. Mas mesmo com essas suposições, eles ainda fizeram descobertas impressionantes. Mas o estudo da pirâmide não é a única prova de que Tesla estava à frente de seu tempo. Há outros projetos de Tesla que pareciam irrealistas na época, mas que os cientistas e entusiastas reavaliam e tentam implementar hoje. Vamos falar sobre seu projeto mais ambicioso, a Torre de Transmissão de Wardenclyffe. Em 1900, Tesla já era um dos grandes nomes da engenharia elétrica nos Estados Unidos. As pessoas ficavam impressionadas com suas incríveis invenções e com o fato de ele ter conseguido superar Thomas Edison na Batalha das Correntes. No entanto, Tesla não se contentou em descansar sobre os louros. Ele decidiu embarcar em seu projeto mais ambicioso até então, a Torre de Transmissão em Wardenclyffe. Ela foi construída entre 1901 e 1905 e foi baseada em uma de suas ideias revolucionárias. Ele tinha a visão de tornar o impossível possível, criando um sistema global de comunicação sem fio. Ele usaria a própria Terra como um condutor, transmitindo música, notícias, relatórios do mercado de ações, comunicações militares seguras e até mesmo imagens de fax. Isso soa familiar? Sim, parece com a internet que usamos hoje, só que sem o uso de fios. Mas Tesla tinha um sonho muito maior em mente: transmitir energia sem fio. Ele já havia provado que sinais de alta frequência podiam ser enviados sem fio usando seus transformadores de bobina, o que despertou sua obsessão pela transmissão de energia sem fio. Sua visão era não apenas transformar a maneira como nos comunicamos, mas também encontrar um modo de transferir correntes de energia globalmente, aproveitando a energia natural da Terra. Tesla acreditava que havia uma abundância de energia grátis ao nosso redor que poderia ser usada para o benefício da humanidade. Em 1899, ele realizou alguns experimentos ultra-secretos e se convenceu de que era possível transmitir energia elétrica pela atmosfera superior da Terra. Foi assim que a Torre Wardenclyffe foi criada. Ela deveria ser a estação protótipo de uma rede de torres em todo o globo que forneceria energia sem fio para o mundo inteiro. Infelizmente, Tesla não tinha os recursos nem a paciência de seus investidores para levar esse projeto ao fim. Ele enfrentou todos os tipos de problemas financeiros e bloqueios, e em 1917, a torre inacabada foi finalmente demolida para ser transformada em sucata e pagar suas dívidas, que não paravam de crescer. Agora, ela continua sendo um triste lembrete de que até mesmo as maiores mentes podem às vezes ficar aquém de seus sonhos. O laboratório original de tijolos vermelhos, no entanto, ainda está lá e é o único laboratório de Tesla que existe até hoje. Fato curioso, em 2017 uma equipe de filmagem fez uma descoberta maluca. Eles usaram um radar de penetração no solo para explorar a área ao redor de Wardenclyffe e encontraram uma série de túneis que se estendiam por centenas de metros sob o local. Ninguém sabe exatamente para que esses túneis eram usados, mas há anos as pessoas especulam que eles faziam parte do grande plano de Tesla. Wardenclyffe, é claro, é um marco importante para os entusiastas de Tesla de todo o mundo. Quem sabe, talvez um dia alguém finalmente desvende o mistério dos túneis. Mas mesmo que isso não aconteça, o legado de Tesla e de suas ideias incríveis continua vivo. Os fungos estão por toda parte. Você pode ver mofo em um limão velho em sua geladeira. É um fungo. E pode notar alguns deles no colchão e nos azulejos do banheiro. Pode haver vários milhões de espécies no mundo, e a maioria é inexplorada. Dos que existem entre nós, alguns são bastante inofensivos, como os que aparecem no canto escuro da sua geladeira. E outros são capazes de transformar uma criatura viva em um zumbi. E não se trata de um filme, mas da realidade. Vamos visitar uma floresta tropical para ver como o Cordyceps transforma a vida de alguns insetos em um pesadelo. Um minúsculo esporo de fungo, quase invisível, flutua no ar e pousa nas costas da formiga. Ela não percebe nada e trabalha o dia todo para o bem da colônia. Enquanto isso, o esporo penetra no corpo dela. Alguns dias depois, o comportamento da pobrezinha fica estranho. Ela treme, dorme mal e não come o suficiente. As outras veem isso como uma ameaça, então a expulsam do formigueiro. Mas a infectada nem pensa em voltar, porque não consegue mais controlar sua vida.
O fungo se multiplica dentro dela, se espalha por todo o corpo através do sangue, captura lentamente todo o sistema nervoso, começa a controlar os músculos e afeta o cérebro. O Cordyceps muda o comportamento da formiga e faz com que ela se mova na direção que ele quer, contra a própria vontade. Neste ponto, o animal se transforma em um zumbi. Então vagueia sozinho pela floresta e procura algum lugar alto. Pode ser uma folha de grama, uma planta ou um arbusto. Em seguida, escala a uma altura de 25 centímetros e agarra firmemente o caule com sua mandíbula. Nada pode removê-la de lá, porque ela não consegue mais relaxar essa parte do corpo. A formiga fica esperando lá por vários dias. Todo esse tempo, o fungo meio que se alimenta dela e cresce lentamente. E sai do animal por diferentes lados, se espalha em diferentes direções. Então, o parasita cresce, sai e libera milhares de pequenos esporos no ar. Eles voam por toda a floresta, caem na água, nas folhas, nos pelos dos animais ou no cabelo das pessoas que caminham na mata. Em quase todos esses lugares, não vivem muito, mas alguns encontrarão um hospedeiro. Outros podem entrar na área com formigas trabalhadoras. E quando algum pousar em alguma, tudo recomeçará. Agora imagine que esse monstrinho evolua e comece a atacar as pessoas. Os cientistas disseram que era algo impossível, pois a temperatura do corpo humano é muito alta para os fungos. Mas, afinal, todo o planeta está aquecendo gradativamente, certo? Assim, significa que eles se adaptarão ao calor. E quando isso acontecer, minúsculos esporos penetrarão no corpo humano através das orelhas, nariz e boca, e assim chegarão ao sangue. Lá, começarão a se reproduzir e a capturar o sistema nervoso. A pessoa terá febre e alucinações. Logo perderá a sanidade e desejará apenas uma coisa: compartilhar o fungo com mais gente. Se um deles pode fazer uma formiga se agarrar firmemente a uma folha com sua mandíbula, será capaz de controlar os músculos das pessoas e até mesmo de aumentar a força delas. Mas as infectadas não atacam outras. Elas vão subir nos telhados de edifícios ou árvores e adormecer para sempre. O fungo, entretanto, germina e libera os esporos. O vento os espalha por todo o mundo. Durante as primeiras semanas de infecção, enquanto os humanos ainda não estão preparados o suficiente, os fungos irão se espalhar rapidamente e tomarão conta do planeta. Quem sobreviver e conseguir evitar o contato se esconderá no subsolo e construirá bunkers. Primeiro, as máscaras de gás se tornarão mais valiosas que o ouro. Ainda assim, quando as pessoas perceberem que a sobrevivência da humanidade é mais importante do que os negócios, as máscaras se tornarão disponíveis. Por mais terrível que pareça, tudo isso é uma boa notícia, porque não será necessário fugir dos infectados e lutar com eles. Todas as cidades introduzirão zonas de quarentena. Os humanos viverão dentro de edifícios com poderosos sistemas de ventilação de ar e sairão apenas com máscaras de gás. Se perceberem que estão infectados, informarão calmamente a polícia e deixarão a cidade. Receberão suprimentos de comida e seus parentes e amigos terão permissão para ficar com eles em máscaras de gás até que os infectados adormeçam. Haverá fungos por toda parte nas ruas. Você verá como plantações colossais de cogumelos crescerão nos telhados e paredes dos edifícios. O ar parecerá enevoado devido à intensa concentração de esporos. Mas não será perigoso se você tiver uma máscara de gás. O apocalipse zumbi será bem calmo e tranquilo. Mesmo assim, será difícil no mundo. Não por causa dos fungos, mas em razão das outras pessoas. Nem todas as cidades estarão em ordem. A anarquia reinará no planeta. Saqueadores e ladrões com máscaras de gás andarão pelas ruas. A comida vai ser muito difícil obter. A eletricidade nas cidades não funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas apenas durante algumas horas diárias. Porém, haverá esperança de um futuro brilhante no coração de cada um. Os cientistas trabalharão ativamente em uma vacina e a inventarão mais cedo ou mais tarde. Só que o fungo também irá evoluir. Talvez derrote a vacina. Então, as pessoas terão que criar uma nova cura. Além disso, ele tentará mudar para outros portadores, como pássaros, gado e quaisquer outros mamíferos. Imagine um cervo infectado com um grande fungo crescendo nos chifres. Os micro-organismos irão dominar o mundo e a população de grandes criaturas diminuirá.
Eles se adaptarão à água por milhares de anos e começarão a infectar os peixes. E logo, todo o planeta se transformará em um cogumelo gigante. Ok, acalme-se. Isso não vai acontecer. E aqui está o motivo. O Cordyceps passou milhões de anos de evolução para se adaptar precisamente ao corpo frio de uma formiga. Nem mais, nem menos. As habilidades internas dele são projetadas apenas para infectar certos insetos que vivem nas proximidades. Por exemplo, o da Tailândia não pode infectar uma formiga em algum lugar de Los Angeles. Portanto, não se preocupe. Ele não se tornará capaz de atacar um humano de repente. Não há imediatismo na evolução. É um processo longo e desafiador. Sem contar que o fungo não tem motivos para mudar para portadores de sangue quente. Ele se sente bem no ambiente das formigas e não tem problemas para se multiplicar. Se elas desaparecerem como espécie e as pessoas começarem a viver ao lado dele, ele começará a evolução. Mas pode levar milhares ou até milhões de anos de mudanças genéticas. No entanto, não relaxe. Existe um tipo que reuniu todas as condições para ganhar a capacidade de infectar humanos. Chama-se Candida auris. Foi descoberto no Japão em 2009 e chocou os cientistas quando o encontraram dentro das pessoas. Biólogos disseram que ele pode evoluir devido ao aumento das temperaturas em algumas áreas. Alguns anos depois, foi encontrado em muitos países ao redor do globo. Medicamentos antifúngicos fazem pouco para ajudar contra ele. Os sintomas são difíceis de determinar no início. E as consequências da infecção podem ser graves, principalmente em pessoas com baixa imunidade. Os cientistas estão preocupados com esse micro-organismo, mas já estão desenvolvendo uma vacina que ajudou a derrotar o Candida auris em camundongos. Em breve, esperam liberá-la para humanos. A infecção ocorre através de fluidos humanos, sangue, saliva e escarro. Os fungos são um reino separado em nosso planeta, mas nem todos são ruins, e eles são necessários para sustentar a vida. Isso porque enriquecem o solo com substâncias valiosas e digerem as nocivas. Eles ajudaram as plantas a sair da água e a se adaptar à terra há milhões de anos. 90% delas não sobreviveriam sem os fungos. São organismos que parecem enormes redes de tubos especiais chamadas de micélio. Vemos apenas a ponta do iceberg, que são os cogumelos. O micélio não tem uma forma, pode se transformar, se mover por labirintos subterrâneos e mudar de rota. Há muitas informações sobre ele, mas este é um tópico para um vídeo separado. Entretanto, os cogumelos ficam deliciosos salteados em fogo baixo com cebola e manteiga. Bom apetite! No início do século XX, em algum lugar na costa da África Ocidental, um navio a vapor alemão estava saindo do porto. De repente, o tempo fechou e o navio entrou em um nevoeiro espesso. Os marinheiros encalharam em um barco de areia próximo à costa. Felizmente, ninguém se machucou e eles até conseguiram salvar sua preciosa carga. Mas o navio ficou preso na areia para sempre. E ele não estava sozinho ali. Quase toda a extensão da costa oeste da Namíbia é chamada de Costa dos Esqueletos. Se o nome parece assustador, é porque é mesmo. Esse litoral com 1.500 quilômetros de extensão está entre os lugares mais perigosos da Terra. As tribos locais, os bosquímanos, acreditam que sua divindade suprema criou essa terra quando ela estava furiosa. Os portugueses foram os primeiros europeus a pisar na Namíbia no século XV. E sim, eles também não gostaram da Costa dos Esqueletos. Os exploradores portugueses achavam que essa terra apresentava os portões para o submundo. Esse é o lugar onde o deserto da Namíbia encontra o Oceano Atlântico. Pode ser perigoso, mas é realmente lindo, além de ser um patrimônio mundial da Unesco. Se a Costa dos Esqueletos tivesse um gerente de relações públicas, ele se demitiria no primeiro dia de trabalho. A área não é exatamente favorável ao turismo, devido à sua geografia e história. Sob a areia e as ondas, há uma corrente oceânica secreta à espreita de marinheiros desavisados. Ela é chamada de Corrente de Benguela. Ela flui em direção ao norte, ao longo da costa do sul da África. Essa parte do Atlântico é rica em vida marinha, mas a vizinha terrestre da corrente não está muito feliz com o acordo. Esse clima árido criou o deserto da Namíbia, uma das regiões mais secas da Terra. E a vida marinha que acabei de mencionar? Se trata de tubarões. 11 espécies deles, para ser exato. E sim, o tubarão branco decide aparecer de vez em quando.
Até o momento, temos uma paisagem desértica, fortes correntes e tubarões. Definitivamente não é o lugar para um resort à beira-mar. Mas se alguém for parar na Costa dos Esqueletos, saberá que está correndo perigo? Não se preocupe, saberá. A praia está repleta de destroços de todos os tamanhos e formas. Se você se lembra do navio alemão que mencionei no início, sua popa maciça e enferrujada está agora se destacando na areia do deserto. No total, há cerca de 500 destroços espalhados ao longo da costa, e o tipo varia, de galeões portugueses com séculos de idade a navios que encalharam aqui no século XXI. Um moderno navio pesqueiro chamado Zeila Índia conseguiu se soltar de seu cabo de reboque em 2008 e acabou na Costa dos Esqueletos. Ok, ele não escapou por conta própria, teve alguma ajuda dos elementos, mas é melhor ser uma atração turística em uma praia do que ser desmontado para virar sucata. Era para lá que a traineira estava indo originalmente, coitada. O habitante mais famoso da Costa dos Esqueletos, por assim dizer, é o naufrágio do Dunedin Star. Esse navio cargueiro britânico encalhou aqui em 1942. A grande operação de resgate que se seguiu revela por que é tão perigoso para os marinheiros chegarem até aqui. As equipes de resgate conseguiram salvar toda a tripulação e os passageiros, mas a um preço alto. Uma aeronave e um rebocador foram perdidos no processo. O último dos socorristas levou 2 meses para voltar para casa, na cidade do Cabo, na África do Sul. Você se pergunta por quê? Uma olhada no mapa da região revela o motivo. É um mar infinito de amarelo, que é a areia. Há poucas estradas aqui, portanto é difícil chegar à Costa dos Esqueletos por terra. Há também obstáculos legais. É necessário ter uma permissão especial para dirigir na área. Mas os esqueletos no nome da área não se referem apenas a navios. Eles também representam ossos de animais. A maioria deles pertencia a baleias e focas. Muitos animais se adaptaram à área, de modo que leões e hienas percorrem o litoral em busca de uma refeição. Sim, agora também há leões famintos, como se tubarões não bastassem. Outros animais com residência temporária na Costa dos Esqueletos incluem elefantes, chitas, leopardos e girafas. Em 1971, as autoridades da Namíbia criaram um parque nacional no local. Mas com exceção dos surfistas que buscam adrenalina, eles não recebem muitos visitantes. Acho que dá para entender o porquê. O deserto da Namíbia é o mais antigo do mundo e também não é muito amigável para os turistas. Quem viaja para a região deve levar protetor solar e um casaco quente de inverno. Uma combinação estranha, certo? Bem, não tanto quando você pensa que durante o dia a temperatura ultrapassa os 45 graus Celsius. À noite ela cai para abaixo de zero. Que montanha-russa climática, não? E esse não é o perigo final. Sim, tem mais. Está lembrado de como aquele navio alemão se perdeu em um nevoeiro espesso? Esse não foi um fato isolado. Devido ao clima da região, a neblina aparece com frequência. Os marinheiros devem tapar os ouvidos agora, mas essa neblina é na verdade boa para a vida selvagem. Essa é sua única fonte de água no deserto da Namíbia. Os répteis e mamíferos se adaptaram a esse clima rigoroso usando o mínimo de água possível. Areias movediças, neblina espessa, fortes correntes, leões e tubarões. Não é o que você colocaria em um folheto turístico. Mas a Costa dos Esqueletos não é a única praia na Terra onde você não gostaria de passar suas férias. Vou te levar agora para Cape Tribulation, na Austrália. A área abrange cerca de 125 km² na parte noroeste do continente. E não, a área não é seca como a Costa dos Esqueletos. Ela faz parte da floresta tropical Daintree. Pode-se dizer que aqui é a floresta tropical e não o deserto que encontra o oceano. A parte de Cape Tribulation parece saída de um cartão postal, mas a aparência pode enganar. Austrália? Provavelmente tubarões? Não, os crocodilos estão aqui para pegá-los se você decidir dar um mergulho no mar. Esses são crocodilos de água salgada que os habitantes locais chamam de salties, ou salgadinhos em tradução livre. Bem, esse é um apelido fofo para um réptil tão perigoso. E não são apenas eles. A vida selvagem parece ter um problema com os visitantes. De outubro a junho, as águas ao redor de Cape Tribulation ficam cheias de medusas do tipo cubozoas. Seu veneno afeta o sistema cardiovascular humano. Quando tocados por uma água-viva no mar, os nadadores não terão tempo suficiente para pedir ajuda em terra. O vinagre ajuda a neutralizar a picada, portanto convém manter um frasco de reserva em sua bagagem. Crocodilos e águas-vivas parecem perigosos, mas há mais um animal com o qual você deve se preocupar: o javali.
Pode parecer engraçado, mas você não vai rir quando estiver sendo perseguido por um desses carinhas na praia. 21 milhões de javalis vivem na Austrália. Eles são ativos principalmente à noite, o que torna ainda mais perigoso um ataque. A melhor defesa é correr em círculos. Os javalis selvagens não sabem reconhecer um atalho com facilidade. Provavelmente é por isso que não vemos muitos deles seguindo carreiras como pilotos de corrida. Cape Tribulation tem um último perigo à espreita para você, e não se trata de um animal. Aqui, até mesmo as árvores conspiram contra os visitantes. A guimpe ferrão recebeu esse nome por um motivo. Se você tentar colher uma de suas belas bagas vermelhas, ela reagirá. Seus espinhos são como pequenos cacos de vidro. O efeito não muito agradável em sua pele dura 1 mês. Depois tem o arbusto Wait a While, ou Espere um Pouco, em tradução livre. Sério? Quem dá esses nomes? Essa longa trepadeira tem espinhos que se agarram e não soltam mais. Eles são tão fortes que podem arrancar um ser humano de um cavalo. Você terá de esperar que alguém apareça para salvá-lo desse espinhoso agarrador. Se você estava prestes a arriscar essa praia australiana da lista de férias, espere um pouco. O turismo está em alta aqui. As autoridades locais restringiram o acesso a todas as zonas de perigo. Os visitantes nadam em piscinas naturais encantadoras, cercados por uma vegetação exuberante. Tem até cordas para se balançar. Essa é uma praia onde você pode finalmente relaxar. 50 navios e 20 aviões desapareceram. Muitas pessoas sumiram e forças misteriosas podem ter... Oh não, espera. Roteiro errado. Este Triângulo das Bermudas está localizado na Transilvânia. Erro meu. Então, era uma vez no coração da Transilvânia, um lugar misterioso que as pessoas chamavam de Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Olhe para essas árvores retorcidas e sua vegetação rasteira emaranhada. Parece que alguma criatura maligna pode aparecer por trás de uma árvore a qualquer momento. Pode até haver fantasmas e criaturas misteriosas que vieram do espaço, como dizem as histórias. A floresta se tornou popular na década de 1960, quando um homem estava relaxando lá em uma tarde quente de agosto com sua namorada e alguns amigos. De repente, sua namorada apontou para algo incomum no céu. Um homem se aproximou do local onde ela estava e, para sua surpresa, viu também. Era um estranho disco prateado brilhando no céu. Ele rapidamente puxou sua câmera e tirou 4 fotos antes que o objeto assustador fugisse. Muitas pessoas estavam céticas e alegaram que provavelmente eram alguns balões meteorológicos que pareciam uma nave espacial porque foram fotografados com uma iluminação estranha. Mas nenhum balão meteorológico, dirigível ou qualquer outro objeto estava no céu acima da floresta naquele dia. Assustador, hein? Essa não é a única lenda dessa área. As histórias dizem que aqueles que se aventuraram muito fundo nas profundezas sombrias desse lugar assustador, muitas vezes não voltaram, e foi por isso que ele ganhou seu apelido. Havia um pastor que entrou na floresta com suas 200 ovelhas. Nunca mais foram encontrados. As pessoas também têm sussurrado histórias sobre uma menina de 5 anos que desapareceu, mas ela ressurgiu um dia, 5 anos depois, vestindo as mesmas roupas do dia em que desapareceu, além de não ter envelhecido nadinha. Tem gente que entrou na floresta e conseguiu voltar, mas com queimaduras graves, febre alta e outros problemas de saúde que não tinham antes. Alguns tinham certeza de que isso acontecia porque o subsolo continha urânio natural com alto nível de radioatividade, e para outros não é incomum que você venha a essa floresta e sinta que alguém está olhando para você, ou pode acontecer de seus dispositivos eletrônicos simplesmente desligarem. Aqui está algo que não é uma lenda. A floresta tem uma história rica. Algumas fontes dizem que ela foi o lar do assentamento mais antigo da Romênia, datado de 6.500 a.C. As próprias árvores são bastante misteriosas. Elas crescem em espirais assustadoras ou alguns padrões inesperados em zigue-zague. Mesmo que alguns cientistas tenham ido lá para explorar esse fenômeno, não conseguiram encontrar a resposta para serem assim. Parece que as árvores torcem seus galhos para estender a mão e te agarrar quando você não está olhando. E o interessante é que cada uma dessas árvores retorcidas espirala no sentido horário. Mas as lendas dizem que muitas coisas inexplicáveis aconteceram em uma parte específica da floresta, onde você não encontra árvores ou qualquer outro tipo de vegetação. É um círculo perfeito chamado The Clearing, o nome ideal para um filme de terror inspirado em todas essas histórias. O solo sem vegetação foi testado e ninguém encontrou nada estranho ou uma anomalia que pudesse impedir o crescimento de plantas ali. Alguns moradores acreditam que a floresta tem energia positiva, por isso é bom fazer um desejo lá.
Mas muito mais pessoas deixaram sua imaginação correr solta, contando histórias sobre atividades paranormais que aconteciam ali, como esferas misteriosas surgindo no meio da floresta ou luzes extraterrestres. De qualquer forma, você e seu castelo podem se afastar, Drácula, porque você não é a única história assustadora da Transilvânia. Aqui está outro motivo pelo qual você não conseguirá dormir bem esta noite: a Isla de las Muñecas, ou a Ilha das Bonecas. No meio das águas misteriosas e turvas dos canais perto da cidade do México, existe uma pequena ilha. Pode parecer encantador no começo, até você perceber que é o lar de centenas de bonecos pendurados nas árvores e espalhados pela vegetação. Essas bonecas são velhas e decadentes. Perderam a cor com o tempo e seus rostos, outrora alegres, agora estão distorcidos em expressões de desespero e horror. Há uma história triste por trás desse lugar perturbador. Ele diz que a ilha costumava ser o lar de um homem recluso, que deixou sua família há mais de 50 anos para viver sozinho na ilha. Ele começou a colecionar obsessivamente bonecas perdidas no canal. A história diz que ele até trocou produtos que cultivava com os locais para conseguir mais bonecas. O homem não limpou essas bonecas nem demonstrou interesse em consertá-las. Ele apenas decorava sua ilha com elas, independentemente do estado em que as encontrasse. Mesmo aquelas que pareciam boas acabaram arruinadas devido a ventos e chuvas. Elas não estavam apenas do lado de fora, sua cabana estava cheia dessas bonecas assustadoras também. Muitas pessoas ficaram apavoradas com esse lugar, alegando que era amaldiçoado, mas outras acreditam que as bonecas protegem a ilha. Vamos para os subúrbios do norte de Londres, onde você pode encontrar o misterioso cemitério de Highgate. Definitivamente não é o local de descanso típico para os que partiram. Esse cemitério tem túmulos peculiares, incluindo os de Karl Marx e Douglas Adams, mas não é isso que atrai os visitantes. As pessoas vão lá por causa das lendas que afirmam que esse lugar é assombrado por todos os tipos de criaturas assustadoras, incluindo vampiros. Sim, histórias sobre figuras sombrias pairando sobre túmulos com olhos vermelhos brilhantes e presas afiadas nunca ficam entediantes. Mas esse lugar nem sempre foi tão assustador. Foi estabelecido em meados do século XIX, antes negligenciado e coberto de mato, com monumentos em ruínas e vegetação que parecia engolir túmulos. Mas essas lendas se popularizaram junto com o próprio local na década de 1970, depois que o cemitério apareceu em vários filmes de terror. Alguns visitantes são até autoproclamados caçadores de vampiros. Há uma vila pacífica e charmosa chamada Pluckley, a uma curta distância de Londres. Pelo menos é o que parece à primeira vista. As pessoas sussurram que Pluckley pode ser a vila mais assombrada da Inglaterra. Ao percorrer suas ruas sinuosas, você encontrará muitos locais que as lendas dizem serem assombrados. Muitos estão ligados à família Daring, que manteve o título de Lords of the Manor por mais de 4 séculos. O que dá a sensação dos velhos tempos são as janelas de topo redondo em muitos edifícios. Diz a lenda que centenas de anos atrás, Lord Daring escapou quando seus inimigos o capturaram. Ele pulou por uma dessas janelas de cabeça. Em comemoração a essa bela ousadia, todas as janelas do solar e da vila foram feitas no mesmo estilo. Embora a mansão tenha pegado fogo em 1951, o legado da fuga de Lord Daring continua vivo na charmosa vila de Pluckley. Alguns dizem que Pluckley está cercado pela chamada Floresta Screaming. Existem muitas lendas sobre eventos paranormais que ocorrem lá. Há boas trilhas para a caminhada nesta floresta, mas para ser sincero, eu só teria coragem de percorrê-la durante o dia. E que tal a Floresta Torta? Ela fica na Polônia e tem 400 pinheiros cujos troncos fazem uma curva acentuada de 90 graus e depois se tornam estranhamente curvos, como a letra J. Alguém os plantou no início da década de 1930, mas ainda não está totalmente claro como todas essas árvores adquiriram a mesma curva. Um cientista disse que parecia uma resposta típica à gravidade. As plantas têm um mecanismo especial que lhes permite se reorientar quando o caule está na horizontal em relação à gravidade. Portanto, essas árvores podem ter sido cultivadas dessa maneira para fazer barcos ou móveis. Claro, a imaginação humana vai muito além da ciência. Muitos tentaram explicar a existência dessas árvores com histórias de espíritos que as possuíam, ou criaturas misteriosas do espaço que as fizeram assim. Ok, tô ligado. Deixa eu pegar minha pipoca. Os dias escuros são fenômenos naturais misteriosos que ocorreram apenas algumas vezes na história da humanidade. Podemos descrevê-los como eclipses, ou apenas como algum evento climático. Mas na realidade eles são muito assustadores e não temos ideia de por que eles acontecem.
Então, o que são esses dias escuros, afinal? O que é de tão estranho neles? Vamos tentar descobrir. O Sol desapareceu. O que vamos fazer? Foi o que os moradores de Yamal, na Sibéria, perguntaram aos meteorologistas no dia 18 de setembro de 1938. Pela manhã, em vez de irem para o trabalho, todos se reuniram na estação meteorológica. Eles estavam esperando respostas. Tudo porque naquele dia eles observaram algo inexplicável. Um eclipse, que mais tarde apelidaram de o Dia Escuro. E nem os astrônomos nem os meteorologistas conseguem explicar o que aconteceu naquela época. Eis como um deles descreveu esse evento. Às 8h30, notamos uma diminuição da luz. Ao mesmo tempo, a cor das nuvens começou a adquirir um tom marrom amarelado, às vezes marrom avermelhado. Por volta das 9 horas, a iluminação mudou drasticamente. Era como se você estivesse olhando o mundo através de um filtro de luz escuro. Os tons marrons das nuvens se intensificaram. Por volta das 10h30, o Sol e a Terra não diferiam um do outro em iluminação e cor. Tudo parecia homogêneo, preto, absolutamente sem luz. Muito assustador, né? E isso não é tudo. A cidade também mergulhou em completo silêncio. Nem rádio havia. Os meteorologistas não conseguiram entrar em contato com as autoridades e os moradores locais não conseguiam sintonizar nenhuma estação. Todos estavam no escuro, literal e figurativamente. Os meteorologistas decidiram tentar lançar vários sinalizadores. As chamas subiram no ar em direção às pesadas nuvens escuras que pairavam sobre a cidade e desapareceram. As nuvens eram tão densas que as chamas eram completamente invisíveis. Ao mesmo tempo, o clima estava perfeitamente bom. Tudo estava quieto, e esse silêncio escuro durou cerca de 1 hora. Depois disso, o dia escuro terminou tão inesperadamente quanto começou. Algo ainda mais desconcertante aconteceu. Aquelas estranhas nuvens não deixaram vestígios. Sem chuva, sem poeira, nada. Após esse evento, os pesquisadores descobriram que o dia escuro havia se espalhado por 200 a 250 quilômetros ao redor. Eles também souberam que a faixa escura estava se movendo de oeste para leste. Depois de passar pela parte sul da península de Yamal, ela continuou por um tempo e depois desapareceu completamente. O Yamal não é o único lugar onde esse fenômeno ocorreu. Na verdade, eclipses semelhantes vêm acontecendo em diferentes partes da Terra há muitos anos. Por exemplo, na Nova Inglaterra. Em 19 de maio de 1780, as pessoas testemunharam um evento que mais tarde foi chamado de Dia Escuro da Nova Inglaterra, mas ele não durou um dia, e sim vários. Alguns dias antes desse evento, o céu ficou amarelo, e em 19 de maio, em plena luz do dia, de repente ficou preto. Aqui está o que uma das testemunhas, Joseph Plum Martin, disse mais tarde à imprensa. Estava muito escuro. As pessoas tinham que acender velas em suas casas para realizar suas atividades de rotina. A noite estava tão escura quanto o dia. O cheiro de fuligem predominava no ar. Os rios próximos estavam cobertos por uma fina camada de cinzas. Quando a verdadeira noite chegou, as pessoas perceberam através das nuvens que a lua havia ficado vermelha escura. Apenas alguns dias depois, as pessoas finalmente puderam ver as estrelas através do véu das nuvens. E então, tudo voltou ao normal de repente. Ninguém fazia ideia do que havia acontecido. 22 anos depois, no dia 2 de junho de 1802, uma escuna chamada Eldorado navegou pelo Oceano Pacífico. De repente, eles foram surpreendidos por uma escuridão completa. Não tinha tempestade e o oceano estava completamente calmo, mas todo o céu estava coberto de nuvens escuras. Essas nuvens se dissiparam após meia hora e não deixaram vestígios. E novamente, 74 anos depois. Uma das ondas escuras aconteceu em Wisconsin no dia 19 de março de 1886. Eram 3 da tarde e desta vez a onda foi muito curta, durou apenas de 5 a 10 minutos. Uma noite repentina caiu sobre a cidade. Cavalos assustados relinchavam e pessoas aterrorizadas corriam, tentando encontrar um lugar para se esconder. Quando tudo se acalmou, os jornais locais noticiaram que a onda passou de oeste para leste. Não havia eclipse solar, nem ventos ou furacões, nada que pudesse causar a escuridão sobre a cidade. E por fim, mais uma vez, aconteceu no dia 2 de dezembro de 1904 em Memphis. Ou melhor, é o que afirmam os rumores, já que quase não há evidências científicas desse evento. Era um amanhecer claro e frio sobre a cidade de Bluff. As pessoas estavam fazendo suas tarefas matinais de sexta-feira. Então, por volta das 9 horas da manhã, sem qualquer aviso, o sol desapareceu repentinamente do céu. Levou apenas 1 minuto para o dia ensolarado se transformar em escuridão total.
As pessoas interromperam o trabalho e as crianças nas escolas ficaram completamente apavoradas. E como nos casos anteriores, o tempo estava perfeitamente calmo. Isso durou cerca de meia hora e de repente terminou. Um pouco mais tarde, após um misterioso eclipse, uma forte tempestade atingiu a cidade. Então, o que está acontecendo? Todos esses casos estranhos certamente podem ser explicados cientificamente, certo? Bem, na verdade os cientistas não têm uma resposta definitiva. Esses eventos são muito parecidos e não temos uma única explicação que sirva para todos eles. Vamos dar uma olhada em algumas teorias. O primeiro pensamento que vem à mente provavelmente é um eclipse parcial ou total. Mas não, este não é o caso. Não houve eclipses naqueles dias. Mesmo que consideremos essa teoria, há um porém. Antes de qualquer eclipse, o céu escurece gradualmente. Os próprios eclipses duram apenas alguns minutos, certamente não algumas horas, muito menos dias. Além disso, ao contrário dos eclipses, esses eventos eram locais para cidades específicas. Bem, talvez seja outro evento astronômico. Alguns cientistas acreditam que durante o evento em Yamal, uma faixa de poeira cósmica tocou a Terra. Mais tarde, porém, descobriram que nenhum corpo astronômico se aproximou do planeta naquele dia. Certo, alguma outra ideia? Incêndios florestais podem ser o motivo. Quando uma grande área de floresta está queimando ao mesmo tempo, uma coluna de ar pode subir a grandes alturas, como de 4 a 6 quilômetros. Esses fluxos de ar carregam cinzas e outras coisas queimadas para lugares diferentes. E como todas essas coisas estão tão altas lá no céu, elas simplesmente congelam lá e se transformam em algo parecido com nuvens negras. Esse provavelmente foi o caso da Nova Inglaterra. Naquela época, uma onda de incêndios florestais estourou no Canadá. Eles poderiam facilmente se espalhar para o norte dos Estados Unidos. Além disso, basta olhar para esta descrição: céu amarelado, cheiro de fuligem, cinzas na água. Tudo parece lógico, mas essa teoria dos incêndios só funciona para o evento na Nova Inglaterra. E quanto aos outros casos? Onde você encontraria um incêndio florestal no meio do Oceano Pacífico, por exemplo? Tudo bem, continuando. Os cientistas tentaram explicar a história de Mênfis dizendo que poderia ser um furacão, mas a nuvem escura varreu a cidade antes da tempestade, não durante ou depois dela. E não era uma espécie de nuvem de tempestade típica, era a completa escuridão da noite. Então, o que realmente estava acontecendo? Agora, os meteorologistas chamam esse fenômeno de diminuição local na transparência da atmosfera. Ao contrário dos eclipses solares, essa escuridão é mais densa. Ela também cobre apenas uma pequena área. A transparência da atmosfera é a sua capacidade de deixar passar a radiação e a luz. É basicamente algo assim: quão bem posso ver objetos distantes? Tudo pode ficar escuro e embaçado, por exemplo, por causa da poeira no ar, de erupções vulcânicas, da neblina e assim por diante. Portanto, de acordo com essa teoria, os dias escuros são apenas uma queda extrema na transparência da atmosfera. Mas ainda é estranho. Se for esse caso, tudo não deveria estar coberto por uma névoa espessa ou algo assim? Sim, estava muito escuro, mas quando as pessoas acendiam as luminárias, a visibilidade era muito boa. Nada bloqueava a visão, exceto as nuvens que cobriam o sol. Em outras palavras, esse fenômeno é muito difícil de explicar. O que sabemos é que aconteceu apenas de 5 a 6 vezes na história da humanidade. Se houve outros casos, não foram documentados. Esse fenômeno é impossível de prever e ninguém sabe como funciona, nem onde e quando acontecerá na próxima vez. Embora existam muitas hipóteses, nenhuma delas pode ser verificada. Talvez se esses eventos acontecerem novamente no futuro, poderemos estudá-los melhor. Mas, infelizmente, no momento, os dias sombrios permanecem um mistério. Você tem alguma teoria ou ideia sobre isso? Se sim, escreva nos comentários. Você pode me dizer que dia é hoje? É muito fácil. Basta olhar para seu smartphone e pronto. Você sabe imediatamente o dia, o mês e o ano. Mas será que sempre foi tão fácil saber a data? Será que os povos antigos tinham um conceito de um ano que dura 365 dias? Sim e não. Os calendários maias tinham ciclos. Isso é próximo do que chamamos de ano. Mas o ciclo maia era muito mais longo, 819 dias. E é aí que começa o mistério. 819 dias em comparação com o quê? Quando esse calendário começa e quando ele termina? Os cientistas estavam se fazendo essa pergunta há décadas. Eles descobriram e decifraram o calendário maia na década de 1940. Recentemente, 2 cientistas americanos apresentaram uma solução. Então, o que eles fizeram de diferente de seus antecessores? A dupla decifrou o código ampliando seu pensamento.
Eles expandiram o calendário de 819 dias para 45 anos completos. Isso é 20 vezes mais longo do que o ciclo original, e um padrão começou a surgir. Esse foi um grande avanço porque os maias contavam o tempo de uma forma complicada. Você pode esquecer os números arábicos de fácil leitura que temos hoje. Esses povos antigos usavam glifos, imagens minúsculas que representam caracteres. Algo como os ícones em sua área de trabalho ou símbolos universais. Quando você vê um pequeno ponto com 3 linhas curvas acima dele, você sabe que há uma rede Wi-Fi disponível. O calendário maia usava glifos que representavam animais ou fenômenos naturais. Por exemplo, havia símbolos para um jaguar e uma águia. Cada glifo marcava um dia. Cada ciclo é repetido 4 vezes. Vamos chamar esses 4 ciclos de blocos. Os maias coloriram cada bloco de forma diferente. Os cientistas acreditavam que essas cores correspondiam às 4 direções cardeais. Vermelho era o leste, branco o norte. O oeste era preto e, finalmente, o amarelo marcava o sul. Mas então veio a década de 1980. Sim, essa foi uma década estranha. Os cálculos estavam todos errados. Os pesquisadores determinaram que as cores estavam associadas à posição do Sol no céu. Descobriu-se que a cor amarela representava o ponto mais alto do Sol, que é chamado de zênite. O branco era o ponto mais baixo, chamado de nadir. Parece que o calendário mostrava o quanto os antigos maias eram bons em astronomia. Isso é mais evidente em Chichén Itzá. Essa principal cidade maia está localizada na península de Yucatán. Lá existe uma impressionante pirâmide de degraus. Ela é dedicada à divindade da serpente emplumada, e seu alinhamento é perfeito. Algo maravilhoso acontece aqui 2 vezes por ano, durante os equinócios, momentos em que o Sol brilha diretamente sobre o Equador. Nessas 2 datas, o dia e a noite têm a mesma duração. No local da pirâmide, a luz do Sol ilumina primeiro a escultura da cabeça da serpente na base da estrutura. Em seguida, ela sobe os 91 degraus. Isso cria a ilusão de que uma serpente está descendo a pirâmide. Até hoje, as pessoas se reúnem para testemunhar essa visão. E deve ter sido ainda mais impressionante quando os maias concluíram a estrutura. Você sabe o que é um período sinódico? Eu também não. Mas os astrônomos maias sabiam. O período sinódico é o tempo que se passa antes de um corpo estelar dar uma volta completa. Por exemplo, esse é o período entre 2 luas cheias. Quando você olha da Terra, esse período dura aproximadamente 30 dias. E os maias olhavam para os céus sem parar. Eles anotavam cuidadosamente os períodos sinódicos de todos os planetas, de Vênus a Saturno. Esses antigos astrônomos mantinham registros de quase todos os corpos celestes. Mas o que isso tem a ver com o calendário deles? Os cálculos dos pesquisadores americanos revelaram a ligação. Tomemos como exemplo o planeta mais próximo do Sol. Seu período sinódico é de 117 dias. Multiplique isso por 7 e você chegará a qual número? Exatamente 819. Coincidência? Definitivamente não, porque os períodos sinódicos de outros planetas também coincidem perfeitamente com um número mágico. Mas isso não é visível em um ciclo maia. Os cientistas tiveram de expandi-lo várias vezes para descobrir o padrão. Há uma razão pela qual ninguém conseguiu decifrar o código por tanto tempo. Eles estavam concentrados em um único planeta. O truque era adicionar o cálculo maia para todos os planetas. Os pesquisadores só precisavam ver o quadro geral. Isso nos leva ao ano de 2012. Você se lembra de que algumas pessoas achavam que o mundo acabaria em 21 de dezembro? Isso acabou sendo um fracasso. Estamos vivos e bem. Mas o que deu início a esse falso boato? O calendário maia, é claro. Esses povos antigos basearam seu calendário em longos períodos de todos os planetas. Isso incluía muita matemática complicada e muita multiplicação. 2012 foi simplesmente o momento em que o ciclo deles terminou, conhecido como a contagem longa. Esse período é o mesmo do nosso ano. Para os maias, 2012 era algo como 31 de dezembro para nós, apenas o fim de um ciclo no qual eles mediam um tempo. Portanto, não havia necessidade de entrar em pânico. As festas de fim de ano podem ser um pouco loucas, mas o mundo não acaba em 1º de janeiro. Os maias estenderam mais do que seu calendário. Borracha era o nome do jogo. Sim, você ouviu corretamente. Esses povos antigos estavam produzindo diferentes tipos de borracha 3.000 anos antes que um famoso americano fizesse. Eles extraíam o látex natural da seringueira, uma substância leitosa que pode ser transformada em borracha. E não eram os únicos. Os cientistas encontraram evidências de que seus vizinhos, os astecas e os olmecas, faziam a mesma coisa.
Mas o que acontecia com a borracha? Eles não precisavam de pneus de carro, com certeza. Mas é legal ter um belo par de sandálias para a praia. Os espanhóis escreveram sobre calçados com sola de borracha que os nativos usavam. Infelizmente, os cientistas ainda não os encontraram. Isso seria um grande passo para a arqueologia. Portanto, os maias brincavam com borracha. Os pesquisadores supõem que eles produziam bolas de látex. Elas eram saltitantes e variavam em tamanho, desde uma bola de softball até uma bola de futebol. Um típico jogo de bola maia envolvia 2 aros. Você deve estar pensando em basquete, mas não é bem assim. Os aros eram colocados em paredes com 7 metros de altura. Compare isso com o padrão da NBA de 3 metros. E o aro era ao contrário. Há também um lado doce na história dos maias. Esse povo antigo gostava de chocolate. De fato, a palavra moderna chocolate provavelmente vem de seu idioma. E significava água amarga. Ok, você entendeu a parte amarga, mas por que a água? Os maias não produziam chocolate na forma como conhecemos hoje. Eles não faziam barras de chocolate, eles o bebiam. Os grãos de cacau esmagados eram excelentes bebidas. Com o tempo, os maias aperfeiçoaram a mistura e até acrescentaram especiarias. Alguém quer um drink de chocolate ardente com pimentas cozidas e farinha de milho? Quem sabe, talvez essa bebida realmente tenha um sabor agradável. As sementes de cacau eram sagradas e usadas como moeda. Os pesquisadores acreditam que todas as classes sociais podiam desfrutar desse sabor. Chocolate grátis para todos soa bem até hoje. Mas onde os maias conseguiam água limpa para suas bebidas de cacau? Do mais antigo e conhecido sistema de filtragem do hemisfério ocidental, baseado em zeólito, minerais que contêm compostos de alumínio e silicone. E adivinhe só, os modernos purificadores de ar e água ainda usam esse material. A tecnologia maia vence mais uma vez. De volta à Europa, Roger Bacon desenvolveu um sistema de filtragem de areia em 1627, cerca de 1800 anos depois dos maias. Mas e quanto às regiões sem rios, lagos ou nascentes? Os engenheiros maias tinham tudo planejado. A água da chuva. Eles escavavam grandes reservatórios no leito rochoso de calcário. Em seguida, revestiam essas cavernas subterrâneas com uma camada de um material impermeável. A etapa final era criar pequenos canais que coletavam a água das colinas acima. Os cientistas estimaram que apenas um desses reservatórios poderia conter, em média, 10 mil galões de água da chuva, o suficiente para encher 55 banheiras de hidromassagem modernas. A lenda do satélite Cavaleiro Negro nos diz que uma espaçonave de origem extraterrestre orbita a Terra há muitos anos. Parece loucura, né? Mas quem apoia essa teoria colheu muitas evidências para prová-la. Então hoje vamos dar uma olhada em tudo e tirar nossas próprias conclusões. 1899. O famoso cientista Nikola Tesla constrói uma torre gigante em seu laboratório, em Colorado Springs. Essa torre foi feita para permitir que ele estudasse a eletricidade atmosférica e a energia sem fio. Tudo corria bem até que um dia ele descobriu algo inesperado. A torre começou a captar um sinal que parecia ser artificial. Primeiro, Tesla achou que o sinal estava vindo de algum lugar da atmosfera, mas parece que ele estava vindo de uma altura ainda maior, do espaço sideral. Tesla concluiu que esse sinal havia sido enviado por algum ser extraterrestre. Porém, a comunidade científica ignorou a teoria dele. Apesar de respeitarem a genialidade de Tesla, eles ainda o consideravam um esquisitão. Contudo, poucos anos depois, os relatos do cientista foram confirmados. O inventor do rádio sem fio, Guglielmo Marconi, interceptou sinais parecidos. Depois, em 1927, o engenheiro norueguês de rádio Jørgen Haus percebeu algo diferente. Quando ele enviava sinais em determinado comprimento de onda, eles eram enviados de volta poucos segundos depois. No começo, ele pensou que poderia ser um eco de rádio. Não é incomum que ondas curtas de rádio saltem entre a Terra e a estratosfera. Esse fenômeno é chamado de propagação. Mas em geral isso ocorre muito rapidamente, em cerca de 1/7 de segundo após a transmissão original. Porém, os sinais que Jørgen recebeu levaram cerca de 15 segundos para voltar. Eles também eram diferentes do eco de rádio com o qual as pessoas estavam acostumadas. O engenheiro não foi o único a presenciar esse fenômeno. Muitos entusiastas de rádio descobriram e confirmaram os tais sinais, mas ninguém encontrou uma explicação. Então, o que era aquilo? Será que Tesla estava certo esse tempo todo? Vamos destrinchar isso. Antes de tudo, os sinais existiram mesmo e foram documentados por muita gente. Porém, os sinais do Tesla e do Marconi e os ecos do Haus são coisas totalmente diferentes. Na verdade, Tesla e Marconi captaram sinais vindo de pulsares.
Pulsares são estrelas de nêutron que giram muito rapidamente. Elas nascem quando estrelas maiores que o nosso Sol terminam seu ciclo de vida. Depois disso, elas se tornam estrelas de nêutron e recebem um impulso tão forte que começam a girar a uma velocidade insana. Ao mesmo tempo, as ondas de rádio que as pulsares emitem têm um alcance muito grande, podendo chegar até o nosso planeta. As pulsares foram descobertas apenas em 1968, então é compreensível que Tesla e Marconi não tenham conseguido explicar os dados que receberam. Mas e o que Jorgen Haus viu? O que ele descobriu agora é conhecido como LDEs, ou ecos de longo atraso. Esse é um conceito mais complexo, pois, para falar a verdade, esses ecos ainda continuam sendo um mistério. Cientistas sugerem que os LDEs podem ser causados por algo que está na atmosfera terrestre, ou podem ser refletidos das nuvens de plasma do Sol ou até da Lua. Infelizmente, ainda não sabemos a verdade. O outro incidente aconteceu em 1960. O jornal New York Times publicou um artigo que dizia: um satélite não identificado e silencioso foi descoberto por estações de rastreamento dos Estados Unidos, girando ao redor da Terra em uma órbita quase polar. A identidade e a origem do misterioso satélite, que foi apelidado de Satélite Negro, ainda são desconhecidas, apesar das quase 2 semanas de rastreamento. Muitas pessoas acreditam que isso deve ser o famoso satélite Cavaleiro Negro. Contudo, mais tarde, cientistas confirmaram que era apenas resquícios de um satélite comum que tinha se desviado da rota. Ele estava dando defeito e os propulsores o enviaram para a direção errada, afirmaram. De qualquer modo, essa história toda renovou o interesse no satélite Cavaleiro Negro. Astrônomos do mundo todo começaram a dizer que o tinham visto. Quase qualquer objeto celestial estranho poderia se transformar na famosa espaçonave negra. Mas até esse ponto, todas as fotos e os dados sobre o satélite Cavaleiro Negro vieram de observatórios na Terra. Para provar ou desmentir sua existência, as pessoas precisariam ter algumas testemunhas em órbita. Gordon Cooper foi um piloto e um dos primeiros astronautas da história da humanidade. Em 1963, ele participou da missão espacial mais longa da época, a Mercury Atlas 9. Durante o voo, descobriu um objeto estranho e verde, possivelmente de origem extraterrestre, na frente de seu módulo. Depois, ele contou isso para sua tripulação na Terra. A NBC News ficou sabendo e tentou entrevistar Gordon. Mas, estranhamente, nem as transcrições da missão da NASA, nem o próprio Gordon pareciam dar tanta importância ao caso. Era como se não tivesse acontecido. Mais tarde, a explicação da NASA foi: houve um mau funcionamento na espaçonave de Gordon. Isso aumentou os níveis de dióxido de carbono, o que fez o piloto alucinar. Gordon concordou com essa versão. Talvez foi apenas uma mera coincidência o fato de que, após se aposentar, ele tenha se interessado por procurar vida extraterrestre. Mesmo que tudo aquilo tiver sido verdade e houver uma nave misteriosa na órbita da Terra, o que eles querem de nós? Por que estariam nos vigiando? Em 1973, Duncan Alastair Lunnan, um pesquisador escocês, resolveu investigar o assunto. Ele juntou todos os dados sobre as LDEs obtidos por cientistas noruegueses e começou a estudar. De repente, percebeu alguns desvios que poderiam esconder um código. Ele organizou os dados em um gráfico, no qual um eixo significava o atraso no tempo entre os ecos e o outro a posição do eco na sequência. O resultado foi uma coleção de pontos que parecia mais um mapa espacial, mais precisamente um mapa da constelação Bootes. Duncan começou a analisar os ecos gravados por astrônomos franceses em 1929. De novo, ele chegou à mesma constelação, mas uma das estrelas estava em um local um pouco diferente. Duncan não pensou: e se isso for mesmo um mapa estelar do passado? Após rebobinar o tempo, Duncan finalmente conseguiu montar o quebra-cabeças todo. Ele descobriu que era assim que a constelação era 13 mil anos atrás, o que provavelmente indicava que eles poderiam estar de olho em nós há milhares de anos. Em 1973, Duncan deu uma entrevista para a revista britânica Spaceflight. Ele disse que tinha decifrado a mensagem de rádio escondida nas LDEs. Aqui está o que ela dizia: comece aqui, nosso lar é Upsilon Bootes, que é uma estrela dupla. Vivemos no 6º planeta de 7, começando pelo Sol, que é o maior dos dois. Nosso 6º planeta tem uma lua, nosso 4º planeta tem 3. Nosso 1º e 3º planetas têm uma cada.
Nossa sonda está na posição de Arcturus, conhecida em nossos mapas. Nossa, me deu até calafrios. Mas apesar de esses relatos terem sido publicados no New York Times, na Time e em outras revistas famosas, ninguém levou esse assunto a sério. Infelizmente, a teoria de Duncan não tinha muitas evidências. Mais tarde, ele desmentiu tudo dizendo que tinha cometido erros óbvios e que seus métodos haviam sido não científicos. Segundo ele, sua teoria não passava de deduções sobre o que aqueles sinais poderiam significar. E por fim, temos o encerramento da nossa história. Esta foto, em 4 de dezembro de 1998, a espaçonave Endeavour embarcou na missão STS-88. Esta era a primeira missão para a Estação Espacial Internacional. Aí, em 11 de dezembro, a NASA publicou uma série de imagens nas quais se podia ver claramente um objeto na órbita da Terra. Essas fotos chamaram a atenção do público imediatamente. Todos pensaram que era o satélite Cavaleiro Negro, cuja existência vinha sendo discutida há anos. Será que ele fora finalmente encontrado após 100 anos de especulações? Mas, como sempre, a verdade acabou sendo mais sem graça. Durante a missão, um dos astronautas estava instalando uma capa térmica, mas a capa foi mal colocada, se desprendeu e saiu voando. As fotos foram tiradas apenas para documentar esse acontecimento. O Cavaleiro Negro é uma lenda muito interessante. Podemos ficar falando sobre ela horas a fio, procurando novas informações e provas e depois assistindo cada uma ser desmentida. Essa história é uma coleção de muitos casos, relatórios e fotos de satélites de verdade que não têm nada a ver uns com os outros. Tudo isso foi misturado para virar uma lenda urbana incoerente e sem lógica. Sem lógica, porém muito fascinante. Você acabou de encontrar um lugar perfeito em uma praia deserta. É muito tranquilo ali e você começa a cochilar. Mas assim que abre os olhos, entra em choque. Espere um pouco, isso é uma casa de verdade que foi trazida pelo mar? Pode parecer o começo de uma história de ficção científica, mas não se você morar perto desta praia em El Salvador. Existe uma casa misteriosamente abandonada lá que parece ter sido trazida pelas águas. Como é que ela foi parar ali? Quanto tempo ficou lá sem que ninguém a visse? Essa construção misteriosa fica a 75 quilômetros ao sul da capital San Salvador. Os moradores dali dizem que a casa era um hotel chamado Puerto Ventura. Na época em que foi construído, sua principal atração era o fato de ser muito próximo do mar. Infelizmente, a engenharia por trás do imóvel não foi bem planejada. Isso porque os trabalhadores nem precisaram de um alvará para iniciar as obras. O hotel estava perto demais da água e perigosamente exposto aos elementos. A mansão com estilo romano agora fica a meros 15 metros da borda do mar quando a maré está baixa. Ela só pode ser acessada de manhã, pois mais tarde as ondas enchem o primeiro andar com água salgada. O que restou do hotel lembra ruínas de uma residência de 2 andares. A parte da frente é impressionante, com pilares romanos. Há também janelas amplas no segundo andar. Ainda é possível ver partes das estruturas de ferro e o que restou do que antes era um portão de acesso para o segundo andar. Há algumas arquibancadas no topo da construção. Elas eram usadas às vezes pelos turistas. Cada vez mais pessoas estão visitando a região, tirando fotos, apesar de não ser seguro ir até a parte de cima da casa. Há poucas informações sobre o imóvel. Por exemplo, há quanto tempo está ali? Mas alguns moradores dizem que já faz pelo menos 20 anos. O lugar permaneceu secreto durante anos, até que foi descoberto por um usuário do TikTok em 2021. Mas isso não responde à pergunta principal: como o hotel foi parar inteiro em outro lugar totalmente diferente? É aí que as coisas ficam um pouco confusas. Enquanto alguns moradores dizem que a construção foi abandonada décadas atrás, outros afirmam que ela ficou deserta depois que o furacão Mitch atingiu a região em 1998. A tormenta foi um dos fenômenos mais perigosos que já assolaram a América Central. Durante a tempestade, os ventos chegaram a 290 km por hora e o furacão durou cerca de 15 horas. Ele também foi a causa de uma enorme quantidade de chuva, que resultou em alagamentos e muitos deslizamentos perigosos. Por ter sido construído tão perto do litoral, o antigo hotel tinha poucas chances de resistir às condições climáticas tão extremas. Então, ele certamente se deslocou. Após ficar muito tempo debaixo do sol, você pode sonhar em ver algumas bolas de neve sendo trazidas pela água do mar. Sabe, para refrescar um pouco. Mas sabia que isso já aconteceu? Não estou brincando. Esse fenômeno ocorreu em 2016.
e fez com que cerca de 18 quilômetros do litoral do Golfo de Ob, na parte ocidental da Sibéria, ficasse coberto por bolas de neve gigantes. Por causa da baixa temperatura, pequenos pedaços de gelo começaram a se formar dentro d'água. Depois, o vento e as ondas os enrolaram feito docinho de festa, formando bolas enormes. Algumas eram do tamanho de uma bola de tênis, mas outras tinham até 1 metro de largura. Uma moto Harley Davidson 2004, modelo Night Train, surgiu na margem de uma praia na Colômbia Britânica em 2012. Ela estava perfeitamente embalada dentro de um container de navio. Levou um tempo, mas o dono foi encontrado. Seu nome era Ikuo Yokoyama e ele havia perdido a moto após um tsunami atingir o Japão em 11 de março de 2011. Para chegar ao seu destino final, a Harley Davidson viajou mais de 6.500 quilômetros. Para celebrar o milagre de ter recuperado sua motoca, o dono a doou para o Museu Harley Davidson em Milwaukee. Desde então, ela está lá para quem quiser ver. Há um fenômeno estranho que faz parecer que alguém derramou detergente na praia. Mas isso é uma coisa comum em Queensland. A espuma do mar cobre a praia algumas vezes por ano. Isso geralmente ocorre após uma tempestade, quando as ondas movimentam matéria orgânica dissolvida por toda parte. É como uma máquina gigante de fazer sorvete. Depois da passagem do ciclone Debby em março de 2017, algumas praias precisaram até ser fechadas por causa das grandes quantidades de espuma branca. O vento até levou um pouco dessa espuma para cidades próximas, fazendo os moradores acreditarem que estava nevando. Você ficaria surpreso se visse um dado de metal enferrujado de 2 metros de altura e 2 de largura sendo trazido pelo mar? Pois as pessoas da cidade de Coeur d'Alene, em Idaho, nos Estados Unidos, ficaram. Era um tanque antigo de armazenamento. Alguém resolveu deixar as coisas mais divertidas e pintou algumas bolinhas brancas nele, fazendo-o parecer mesmo um dado. Em 1992, milhares de patos de borracha ficaram presos no mar após um grande navio cargueiro que os estava transportando ser atingido por uma onda. Como você pode imaginar, os bichinhos se espalharam pelo mundo inteiro e foram vistos no Havaí, no Alasca, América do Sul, Austrália, Europa e até no Ártico. Estima-se que ainda há algumas centenas de patinhos azarados navegando por aí. O interessante é que esse acontecimento foi muito útil para os cientistas. Com base em seus movimentos, pesquisadores conseguem monitorar as direções das correntes de água. Se você gosta de dinossauros, ficará feliz em saber que as águas do mar também podem trazer alguns fósseis. Em 2018, um maxilar gigante de dinossauro foi parar na praia de Lowestoft, em Somerset, na Inglaterra. Era de uma espécie chamada de Ichthyosaurus. Graças a essa descoberta, cientistas conseguiram aprender uma coisa impressionante. Antes, eles pensavam que o Ichthyosaurus podia alcançar um comprimento máximo de 21 metros. Mas depois de estudarem o maxilar, acabaram recalculando o tamanho da criatura e concluíram que ela podia chegar aos 26 metros. O megalodonte foi o maior predador da história do nosso planeta. Ele viveu em quase todas as partes da Terra, menos perto dos polos. E como sabemos disso? É que dentes dele continuam aparecendo nas praias de vez em quando. Um deles, com muito mais de 50 centímetros de comprimento, foi achado em um rio da Croácia. Como essa criatura entrou em extinção há cerca de 3 milhões de anos, seus dentes são uma relíquia para caçadores de fósseis. Um homem gigante feito de Lego trazido pelas águas do mar é algo que eu nunca imaginei pudesse acontecer. E parece que isso não aconteceu uma só vez. Foram 4 desses bonecos no total, cada um com quase 2,5 metros de altura. Um foi achado na Inglaterra e outro na Holanda, enquanto os outros 2 apareceram na Flórida e na Califórnia. Não foi simples coincidência, e após algumas pesquisas, descobriu-se que um artista holandês estava por trás disso. Os bonecos faziam parte de um projeto de Ego Leonard. Foi feito até um filme sobre isso, chamado No Real Than You Are. Essa frase foi escrita em cada um dos 4 homens de Lego lançados ao mar. Em 2012, um pacote com 50 cartas foi levado pelas águas do mar e jogado na praia de Nova Jersey, no distrito de Atlantic Highlands. Isso aconteceu pouco depois do furacão Sandy atingir a região. Um garoto de 14 anos encontrou as cartas e as entregou para a mãe. Ela ficou tão emocionada com elas que resolveu secá-las cuidadosamente e devolvê-las para o remetente. Eram correspondências entre 2 pessoas chamadas Dorothy e Lynn, e foram escritas entre 1942 e 1948. A última era de uma semana antes do casamento deles. Com a ajuda de um site de genealogia, a mulher conseguiu localizar Dorothy e devolveu as correspondências para a senhora de 88 anos, que estava vivendo em um asilo.
Você está planejando passar as suas férias de verão na África. O destino final é o deserto do Saara. Ele fica localizado no norte da África, estendendo-se do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. Você está animado para andar de camelo e aprender sobre a rica cultura da região. Embarca em um voo muito longo e finalmente chega ao maior deserto quente do mundo. Acredita que são 9,2 milhões de quilômetros quadrados? Tudo pronto para sua primeira aventura depois de beber litros de água gelada. O guia lhe dá uma escolha. Você pode passar 2 semanas visitando diversos oásis, ou você pode ajudá-los a resolver um mistério local. No fundo do deserto, perto da cidade argelina, existe um mistério pedindo para ser resolvido. Uma coleção de enormes círculos na areia. São dezenas e estendem-se por quilômetros em linha reta. Os círculos foram identificados pela primeira vez através das imagens do Google Earth há vários anos. As pessoas debatem sobre eles há anos, mas ninguém parece ter a resposta. O estranho é que estão a muitos quilômetros de distância de qualquer cidade, estrada ou atividade humana. A maneira mais rápida de descobrir a verdade por trás dos círculos é fazer perguntas. Você pega seu caderno e sai para conversar com os locais. Todo mundo é útil nesse cenário: geógrafos, antropólogos, anciãos e historiadores. A primeira pessoa com quem você fala é um especialista em mapas. É preciso entender se esses círculos são reais ou uma falha de satélite. Você acaba entrevistando as pessoas que tiram as fotos de satélite do Google Earth. Os círculos realmente existem. Eles aparecem em várias fotos de diferentes anos. Então, primeiro vamos entender por que eles estão lá. Depois de 2 dias de entrevistas, você tem a primeira pista. Os círculos podem ser o resultado da atividade petrolífera. Especialistas explicaram por que isso faria sentido. A Argélia é uma região rica em recursos naturais, então esse seria um palpite sensato. Normalmente, para descobrir se há algo que vale a pena extrair, as empresas realizariam pesquisas sísmicas. Os levantamentos sísmicos são uma maneira de analisar a superfície da Terra enviando ondas de choque para o solo. Dependendo de como essas ondas retornam, você saberá o que pode ser localizado lá. Um veículo especial pode ter marcado o solo dessa maneira. Então, nós desvendamos o mistério? Não é bem assim. Como você sabe, o deserto do Saara é uma das áreas mais secas do planeta. As altas temperaturas médias no verão são superiores a 40 graus Celsius. Para sobreviver lá, as pessoas precisam encontrar maneiras de acessar a água. Portanto, esses círculos podem ser uma espécie de ruína ou restos de poços de água antigos. Novamente, eu diria que é um palpite sensato. Pronto para verificar os fatos? Alguns antropólogos concordaram que esses círculos poderiam ser antigos fogaras. Fogara é o nome de um estilo de sistema de irrigação de 2.500 anos, geralmente encontrado no norte da África. Também é conhecido como Qanat, em outros lugares da mesma região. As pessoas cavavam um poço em um ponto elevado, profundo o suficiente para explorar a água subterrânea. Então cavavam eixos paralelos a distâncias regulares. Após isso, cavavam um canal subterrâneo que conectava a cidade ao poço. Apenas com a ajuda da gravidade, a água corria do poço para a cidade. Essa tecnologia tradicional forneceu água para a agricultura, a pecuária e os seres humanos. Digamos que esses poços tornaram possíveis oásis feitos pelo homem. Mesmo o nome do município mais próximo era uma indicação de que isso pode ser verdade. O nome Fogaret Essaouia é na verdade uma homenagem aos fogaras, esses poços antigos. Essa pista parece ser muito quente. Você decide viajar até lá para se certificar, então pega um ônibus local, senta e aproveita o passeio. A paisagem no norte da Argélia é cheia de cidades de aparência antiga. Você até vê ruínas de poços ao longo do caminho, nos arredores de cidades menores. Abrindo as imagens de satélite do Google, você pode ver as marcas de Qanats no chão, uma série de buracos correndo por vários quilômetros. Mas assim que você chega, descobre que estava errado. Dale Lightfoot, um dos principais especialistas mundiais em Qanats, disse que os círculos definitivamente não eram Qanats. Até as imagens de satélite confirmam essa diferença. Estávamos tão perto. Aparentemente, Qanats ou fogaras não corriam em linha reta. Eles não teriam a forma de círculos. Outra pista de que esse não era o caso era que não havia cidades no final. Os círculos estavam muito longe de qualquer atividade humana, e os Qanats foram explicitamente construídos para fornecer água aos assentamentos humanos. Bom, com certeza foi uma boa tentativa. Você quase desistiu de tentar resolver esse mistério quando decidiu fazer mais uma viagem. Foram dias de preparação, carros, comida, equipamentos, tudo para que o mistério dos círculos do Saara pudesse ser desvendado.
No primeiro dia, você dirigiu por mais de 160 quilômetros até o deserto. Você sempre teve curiosidade para ver como era essa parte do mundo. Lá, não vê nada além de dunas amarelo mostarda. O céu noturno é agradável. É possível ver toda a Via Láctea com seus próprios olhos. Você acampa e dorme sob as estrelas. No dia seguinte, a tensão aumenta. Não há recepção de celular. Ah, não. Mas, felizmente, você adicionou as coordenadas dos círculos ao seu Google Maps. E, surpresa, o modo offline funciona. Você segue as coordenadas, mas acaba indo para o lugar errado. O nervosismo aumenta e parece que tudo foi em vão. Mas você e a equipe entram no carro e dirigem mais alguns quilômetros além das coordenadas do seu telefone. Depois de uma viagem muito acidentada, vocês não acreditam no que olhos veem. Aí está, uma enorme cratera escavada na areia, cercada por 12 buracos menores. Do alto parece um relógio, sem os ponteiros, é claro. No chão, eles são muito fracos, tão fracos que você quase não os viu. Pesquisando a área, você percebe que todos os buracos tinham algo semelhante, fios de metal, fios finos que você pode puxar do chão. Eles estão enterrados profundamente, então você começa a cavar. Um objeto começa a aparecer. Parece uma velha dinamite. Isso certamente surpreende você. É melhor parar de cavar para evitar acidentes. Ao terminar a pesquisa, você se sente satisfeito, mas ainda curioso. O que toda essa dinamite poderia significar? E quem colocou isso lá? O que vem a seguir é o ponto de virada na sua aventura. Voltando para o carro, você vê algo brilhando no chão e se aproxima do item com curiosidade. É redondo e enferrujado e parece uma lata de sardinha? O que isso está fazendo aqui? É algo que poderia te dar mais pistas sobre o mistério dos círculos. Por precaução, você pega e coloca no carro. De volta à cidade, as peças do quebra-cabeça começam a revelar a história por trás dos círculos do Saara. Você traz as fotos e a lata de sardinha e mostra tudo para especialistas locais. Eles analisam o material e dão um veredito intrigante. Acontece que a primeira teoria foi a mais próxima da verdade. Então, o que aconteceu com o primeiro palpite? Por que precisávamos continuar cavando mais fundo? Bom, porque estava apenas meio certo. Os círculos do Saara não são uma pegada histórica de levantamento sísmico. Quando os círculos foram feitos, essa tecnologia nem existia. Mas eles com certeza estão relacionados à exploração do petróleo. Os buracos cheios de dinamite eram um método antigo para buscar petróleo. Os círculos são as sobras de pesquisadores à procura de recursos no subsolo. E as latas de sardinha? Bom, elas foram deixadas lá pelos trabalhadores que realizavam as obras de explosão. Todos têm que comer, certo? De acordo com o modelo da lata, isso aconteceu mais ou menos por volta das décadas de 1950 e 1960. Então esses círculos nem são tão antigos, são até modernos. Bom, espero que você esteja feliz por ter concordado e ajudado a desvendar esse mistério. Te vejo na próxima aventura para resolver outros mistérios.